CDB pré-fixado, você já ouviu falar? E principalmente, você sabe quais são os pontos positivos e negativos de um CDB pré-fixado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar a principal estratégia de você ter um CDB pré-fixado na sua carteira de investimentos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Blitz do Dinheiro. E antes de mais nada, já para esse vídeo e se inscreve no canal. Mas é para se inscrever mesmo, tá? Às vezes eu dou até uma desanimada porque vocês prometem que vão se inscrever e não se inscrevem no canal. Então me ajude a continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Agora que você já está inscrito, hoje nós vamos falar sobre CDB pré-fixado. CDB pré-fixado é ideal para você que é ansioso e não consegue viver com essa possibilidade, essa incerteza dos investimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o CDB pré-fixado é aquele que no momento da sua contratação, a hora que você vai investir nesse título de CDB, você já sabe qual que é o prazo do seu título e sabe também qual vai ser a sua rentabilidade. Isso mesmo, de imediato, já na hora da contratação, você já vai saber quanto que você vai ganhar, qual vai ser a sua remuneração por esse CDB. E claro que isso é excelente porque traz uma tranquilidade, uma paz em saber que aquilo que você aplicou, você já vai ter um rendimento certo. Só que para isso você vai ter que utilizar alguns parâmetros para ver se a rentabilidade que você contratou realmente é uma boa rentabilidade e você não vai sair no prejuízo. Como que você vai mensurar essa rentabilidade? Através da nossa, novamente, e queridinha taxa básica de juros, a taxa Selic. Não é à toa que a taxa Selic é a taxa mãe da nossa economia, porque é através da taxa Selic que você vai analisar se seu CDB pré-fixado está com uma taxa realmente atrativa. É claro que tem alguns pontos que você tem que considerar e tem que avaliar na hora de você contratar um título de CDB pré-fixado. O primeiro ponto que você tem que analisar quando você contrata um CDB pré-fixado é que você está abrindo mão da liquidez desse investimento. Ou seja, você está disposto a permanecer com esse CDB até a data de vencimento. Então, é claro que se você só tem um dinheiro que seria para sua reserva de emergência, você jamais, de forma alguma, vai colocar esse valor em CDB pré-fixado, porque você não pode ficar à mercê de um título que você não vai ter acesso ao dinheiro caso você precise ou caso surja uma oportunidade. O segundo ponto que você tem que analisar é o prazo desse título de CDB. Porque nós já falamos sobre isso, é óbvio que os bancos vão remunerar mais se eles tiverem disponível por mais tempo o seu valor. E a sua remuneração em contrapartida também será maior. E isso é a rentabilidade em prol do prazo que você está deixando. Eu analisei na data de hoje desse vídeo quais seriam os investimentos em CDB pré-fixado com taxa maior. E o prazo para esse investimento dessa taxa que eu vou deixar aqui embaixo são 8 anos. E aí é que você tem que estar consciente. 8 anos você deixar o seu valor aplicado num CDB é muito tempo. E eu sou bem incisiva na questão do tempo e do prazo dos investimentos, porque você precisa estar consciente desse lapso de tempo que o seu dinheiro vai ficar indisponível, ou seja, você não vai ter acesso a esse dinheiro. É claro que se tiver uma boa rentabilidade, você tiver outros recursos alocados em outros investimentos, caso você necessite, tudo certo você manter um CDB pré-fixado por um prazo tão longo, mas é preciso ter consciência desse prazo e também, o mais importante de tudo, você analisou que você tem dinheiro disponível, você analisou que você tem prazo disponível, que está tudo certo, você permanecer com o investimento por 8 anos, por exemplo. Mesmo assim, nem sempre um CDB pré-fixado é indicado para sua carteira de investimentos. Aí que você vai ter que analisar como está a nossa economia. Sim. Por que eu estou falando da importância de analisar os indicadores? Porque hoje a nossa taxa está 6,5% ao ano, mas em 2017 a taxa estava 13% ao ano e em 2016 14,25%. Então significa que dependendo das projeções e da perspectiva da nossa taxa básica de juros, o CDB pré-fixado do valor que você, da taxa de juros que você contratar, pode ser um bom negócio, como pode ser um mau negócio e você pode perder dinheiro.
Eu não disse no início desse vídeo que uma das vantagens do CDB pré-fixado é você já saber de antemão qual será a sua rentabilidade? Exatamente, é uma vantagem você ter essa certeza, mas você não tem a certeza de como vai andar as oscilações das outras taxas da economia. Hoje a nossa inflação também está baixa, mas nem sempre foi assim. E nada impede que o Banco Central venha interferir tanto para desacelerar como acelerar o nosso consumo e altere as taxas da nossa economia. E isso vai afetar com toda certeza o seu investimento em CDB pré-fixado. Por isso que é muito importante você analisar as projeções das taxas de juros. O que acontece? Os prazos são muito longos, então daqui a 8 anos eu não sei te dizer se a nossa taxa de juros vai continuar 6,5%. E aí você tem que analisar se é ou não é uma boa estratégia. Essa análise e essa decisão tem que vir de você, investidor, que vai tomar essa decisão e tem que estar consciente disso. O que eu posso te orientar? É você analisar, vou deixar o link aqui embaixo, as taxas de juros desde o início até o ano de 2019 para você ver as oscilações que teve na nossa taxa Selic. E com isso você vai perceber que hoje nós estamos com uma taxa básica de juros muito baixa. Então a tendência, a projeção é que ela volte a subir, nem que seja um pouquinho, mas ela já está num patamar muito baixo, então a tendência agora é de alta. Fala-se muito sobre essa proteção da carteira de investimentos e no caso do CDB pré-fixado é utilizado quando a nossa taxa Selic está muito alta e analisa-se as perspectivas está numa curva de queda. Nesse caso, o CDB pré-fixado é uma excelente opção, porque você tem uma projeção de que a taxa vai cair e você protege os seus investimentos contratando uma taxa elevada e que você, independente da queda da taxa Selic, no final você está garantindo aquela taxa pré-fixada, pré-determinada. Então, é utilizado na maioria das vezes o CDB pré-fixado nessa estratégia de proteção dos seus investimentos. Outro ponto importante, aqui na verdade eu vou contar um caso real, é você sempre fazer o balanceamento da sua carteira de investimento. Ou uma palavra mais simples, é você olhar para os seus investimentos e ver se ele continua adequado com o que está acontecendo na economia. E isso pode mudar e tá tudo certo. O seu perfil vai mudando com o passar do tempo, assim como a economia também vai alterando e os seus investimentos têm que ir se adequando com a nova realidade. Estou falando isso porque eu trabalhei 8 anos numa instituição financeira e eu tinha um cliente muito antigo do banco, que inclusive era cliente antes de eu ser gerente do banco, que ele tinha um CDB pré-fixado há muitos e muitos anos. E quando venceu esse CDB pré-fixado, ele sempre renovava constantemente para outros CDBs pré-fixados. E quando eu passei a atendê-lo, eu orientei que naquele momento da economia não estava mais sendo viável aquele CDB pré-fixado e ofereci outras opções de investimentos com uma rentabilidade pós-fixada que para aquela situação seria mais adequada. Em todas as vezes, em todas as orientações, o cliente não aceitou e disse que o seu contador preferia que ele mantesse os seus investimentos em CDB pré-fixado. Quero fazer uma pausa agora. Não estou falando mal do contador e nem é minha intenção ficar denegrindo outras profissões. O que eu quero alertar para vocês? Que quando esse cliente contratou a primeira vez um CDB pré-fixado, a realidade econômica há 15 anos atrás realmente estava condizente para um CDB pré-fixado. Na data em que eu estava fazendo a orientação, a inflação era outra, a taxa de juros era outra, a situação política do Brasil era outra e era visível que o cliente estava perdendo dinheiro. Mas esse cliente permanecia no mesmo erro porque uma vez o contador disse que ele tinha que fazer esse investimento. E a minha crítica não é nem ao contador. A minha crítica é sobre você não procurar informações e sempre depender de terceiros. Então não importa se a orientação vem de um consultor financeiro, de um advogado, de um contador, seja lá quem for o profissional que está te orientando naquele momento. Sempre saiba dos seus investimentos. É por isso que tanto se fala em educação financeira e é por isso que eu peço
tanto para vocês compartilharem os vídeos com mais pessoas, porque talvez para você seja óbvio as informações que eu estou passando, mas pode ser que o seu colega do lado não tenha essa mesma obviedade que inventei agora, mas talvez o seu colega do lado não saiba disso e seja muito importante que ele tenha conhecimento, para não ficar à mercê de ninguém e saber exatamente no que está aplicando o seu dinheiro. Não importa qual é o teu tipo de investimento, desde que você tenha conhecimento daquilo e você saiba o porquê que você está investindo, qual que é a tua rentabilidade, qual que é o teu objetivo. Se você sabe das informações e mesmo assim quer investir naquele tipo de investimento, a decisão é sua e ninguém tem nada a ver com isso. O que não pode é você não saber o que está acontecendo e ficar à mercê de um terceiro achando que isso tá bacana, quando na verdade você está se auto-prejudicando. Por isso, não deixem de compartilhar as suas informações, esse vídeo, manda para mais pessoas, curte, compartilha, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo Blitz.